Olha só, um estudo mostrou que 26% dos trabalhadores brasileiros não recebem nenhum feedback nas empresas. Esse número acende um alerta para os impactos dessa falta de retorno profissional, tanto para as companhias, tanto para os funcionários. A gente conversou com o Eduardo Freire, estrategista de inovação, que explicou as causas e as possíveis soluções para esse problema no mercado. Vamos ver. Isso é um risco operacional também, mas mais que isso é um risco cultural, principalmente se a gente está falando em cenários que a gente tem passado de transformação digital, de mudança organizacional que o mundo tem passado. E o que a gente percebe, o que leva a isso? Eu elenquei aqui 3 pontos que eu acho fundamentais. O primeiro ponto, liderança despreparada. Então, muitas vezes a gente confunde uma bronca com a questão de mudança de salário, etc. Então, como a gente está colocando isso? Eu acho que isso também percebe-se dessa questão do liderado, ou da liderada. Segunda questão, a gente tentar estabelecer a ausência dessa falta de cadência de um sistema, de como é que a gente trabalha, como é que a gente alinha expectativa. E eu acho que esses 2 primeiros pontos, eles devem ser no setup inicial, ou seja, quando a gente começa e alinha expectativa, seja entrando numa organização ou de repente entrando num novo departamento. E para fechar essas questões, as metas são confusas. Se as metas não são claras e principalmente se as metas muitas vezes a gente precisa estabelecer metas organizacionais, que por exemplo pode ser aumento de vendas, uma questão vinculada à performance organizacional, e outra coisa é as minhas metas pessoais. Quando a gente confunde essas 2 perspectivas ou quando a gente mistura um pouco disso, isso é bem comum e aí obviamente não tem espaço para a gente estabelecer feedback. E aí, a gente tentando pensar, o que eu faço para mudar? A gente estabelecer conversas adultas, afinal, no final do dia, a gente está estabelecendo não só uma relação de contratual, a gente está estabelecendo uma relação cultural, que são as práticas que tem que estabelecer isso nas organizações. Com essa segunda coisa, cadências, então, vamos estabelecer, de repente, reuniões 1 a 1, de 20 minutos, semanais ou quinzenais, etc., que a gente, de fato, estabeleça essas janelas de tempo para que os nossos líderes, e a gente e as nossas lideranças de fato consigam fazer essa questão. E um terceiro ponto é a questão do cuidado. E aí cuidado é a questão da empatia, Então, será se a gente já teve ou já se estabeleceu naquele local, Então é um ponto importante. E para fechar isso, obviamente, registrem minimamente isso. O que a gente estabeleceu, quais eram os pontos que a gente acordou, para que quando a gente for para os outros rituais mais na frente, as coisas tenham ficado claras e, de fato, a gente consiga mudar as organizações.